Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Tiago Meneghel, professor de administração do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Lages. Para esta videoaula, falando diretamente do Lidere, o Laboratório de Inovação em Desenvolvimento Regional e Empreendedorismo. Para mais informações sobre o Lidere, acesse aqui o nosso site. Muito bem, nesta videoaula nós vamos falar sobre fluxo de caixa. É muito importante que as empresas controlem muito bem as suas entradas e as suas saídas. Tudo aquilo que tem direitos a receber e tudo aquilo que precisa pagar. Como fazer isso e como entender aí as terminologias, os conceitos dessa área é o que nós vamos ver nesta videoaula. Convido você a caminhar comigo. Vamos estudar um pouquinho então do fluxo de caixa. Bom, o fluxo de caixa, assim como o orçamento, ele é um planejamento do fluxo financeiro de uma determinada organização. Então, muitas vezes, orçamento e fluxo de caixa se confundem. Mas é importante entender que no orçamento realizamos uma provisão com antecedência, podendo até ser superior ao período de um ano. No fluxo de caixa, já trabalhamos com o controle dos pagamentos e recebimentos, e também ocorre em períodos bem mais reduzidos. Então, claro que o termo orçamento ele é usado em diversos contextos, né? Você pode ir numa loja e dizer, eu quero um orçamento para mudar uma cortina lá de casa e qualquer coisa nesse sentido, né? Então a gente usa orçamento em muitos aspectos. Mas aqui imaginando que a gente estaria falando aí de um orçamento de um projeto, isso seria algo muito mais amplo, né? O objetivo seria entender se esse projeto é viável ou não é viável. Já o fluxo de caixa é justamente entender e planejar e gerenciar as entradas e as saídas. Vamos continuar entendendo um pouco melhor sobre isso. Enquanto o orçamento é elaborado para avaliar a viabilidade do negócio como um todo, observando se o mesmo é ou não lucrativo, o fluxo de caixa é utilizado posteriormente e tem a finalidade de prever a movimentação do caixa. Nesta previsão, o administrador observa tudo o que ele terá que receber e também para pagar, e vai acompanhando se os valores vão se confirmando. Perceba que eu posso ter um empreendimento que ele é viável. Vamos pensar uma coisa bem simples. Eu vou aí construir um iate e vou vender esse iate, certo? Eu vou gastar para fazer todo esse iate, sei lá, 500 mil reais. E vou vender esse iate por R$1 milhão. Então, na teoria é um ótimo negócio. O problema qual é? O problema é que eu posso ter que ir desembolsando esses 500 mil desde o início do projeto, ou uma quantidade grande no início, no meio do projeto, e talvez eu só vou receber esse R$1 milhão lá no final do projeto. E aí? Aí eu tenho problema de fluxo de caixa. Veja, não é um problema de orçamento. Por quê? Porque o projeto, a princípio, ele é viável, né? Eu vou ter lucro com o projeto. Mas o problema é o momento em que eu tenho as saídas e o momento onde eu tenho a entrada. Ok? Muito bem. O fluxo de caixa, então, tem a finalidade de controlar futuros recebimentos e pagamentos do caixa. Aquilo que entra e aquilo que será pago, aquilo que sai. Utilizamos o fluxo de caixa para observar em que momento, em um determinado período, do dia, da semana, do mês, do trimestre, teremos mais ou menos dinheiro no caixa. Um outro conceito aí muito importante é o de capital de giro. O que é capital de giro? É um montante de dinheiro que eu tenho que ter na minha empresa, né, colocado na minha empresa, justamente
para garantir essa variação das entradas e das saídas. Porque muitas vezes eu vou precisar pagar uma quantidade X. Vamos supor uma empresa que tem aí grande parte das suas contas vinculadas à folha de pagamento. Geralmente, no 5º dia útil do mês, ela precisa pagar a folha de pagamento. E, obviamente, que até o 5º dia útil do mês não entrou ainda os recebimentos daquele mês. Então, é preciso trabalhar com esse capital de giro, certo? Esse dinheiro que auxilia nesses momentos de baixa de caixa. O fluxo de caixa, então, é composto dos dados obtidos, dos controles de contas a pagar, de contas a receber, de saldos e de aplicações. E todos os demais que representem as movimentações de recursos financeiros disponíveis na organização. Então, eu preciso saber quais são as contas que eu vou ter que pagar ao longo do mês. Por exemplo, se estivermos falando aí de fluxo de caixa mensal. E também preciso saber quais são os direitos aí de recebimento, né? Quanto que eu vou receber ao longo do mês. E aí eu vou fazendo esse cruzamento, vamos chamar assim, para entender que aquela determinada conta eu vou poder pagar com aqueles determinados recebimentos. Se por acaso eu não tiver dinheiro para essa determinada conta, então eu preciso de um gerenciamento desse problema de caixa, vamos assim chamar. Mas preste atenção, se fluxo de caixa não é orçamento, fluxo de caixa também não é controle de caixa. O fluxo de caixa analisa como está o financeiro da empresa como um todo. Ele leva em consideração investimentos, gastos e ganhos futuros, também as projeções. Além disso, com o fluxo de caixa, você tem uma média de quanto irá ganhar ou perder, e assim tomar providências para a melhoria da empresa. Ele é um elemento não só de controle, mas fundamental para o planejamento estratégico de qualquer organização. Agora, o controle de caixa já é um registro diário, semanal, mas geralmente diário, de toda a movimentação financeira da empresa. Com o controle de caixa, o gestor pode saber como estão as movimentações financeiras daquele período. Então, veja bem, você tem lá um determinado caixa, né? E aí vai lá o profissional do caixa trabalhar no caixa da loja, do supermercado, enfim. A gente diz que ele abre o caixa, né? Então a gente vê ali quanto que tem dinheiro já ali para ele poder dar um troco e tal, alguma coisa assim. E aí ele faz todos os recebimentos da loja, né? Geralmente a parte de pagamento é um outro setor que faz. Ele faz ali os recebimentos e no final do dia a gente vai lá fazer o fechamento do caixa. A gente vai ver se todas aquelas entradas, né, batem com aquele dinheiro que está ali no caixa. Isso não é fluxo de caixa. Isso é controle de caixa. E aí isso serve realmente para controlar ali, né, para não ter roubo de dinheiro, para ter uma garantia, né, de que as contas recebidas realmente foram dadas baixo no sistema, para não cobrar um cliente uma segunda vez, né, uma vez que talvez a pessoa pegou o dinheiro e tal, mas esqueceu de lançar ali no sistema. Isso pode gerar ali, dizer que esse cliente está inadimplente, ele não está, né, botar ele no SPC, que a gente chama, e ele não está. Então, num controle de caixa, não pode faltar dinheiro, né, como alguém pegou dinheiro sem permissão, mas também não pode sobrar dinheiro. Sobrar dinheiro não é uma boa notícia. O controle de caixa tem que fechar exato, porque aí a gente sabe que todo o dinheiro que entrou foi dado ali, né, um devido encaminhamento para aquele dinheiro. Se por acaso faltar dinheiro, nós temos um problema, mas se sobrar dinheiro, também temos um problema.
Sobre essa questão do controle de caixa, nós vamos parar aqui para ver isso um pouco melhor. Sobre essa questão do controle de caixa, eu parei aqui a nossa videoaula para poder falarmos sobre uma outra questão. Cuidado para não misturar dinheiro, custos, pagamento de contas da empresa com custos, pagamento de contas de cunho pessoal ou da família do proprietário. Isso é bastante comum em micro e pequenas empresas. É evidente que quem trabalha na empresa, vamos supor que a gente tem um sócio, ele tem direito a um prolabore. Labore vem de laborar, vem de trabalhar. Ele tem aí uma remuneração justamente pelo trabalho dele. Vamos supor que eu tenha um sócio. Eu e um sócio temos uma empresa, 50% para cada, vamos chamar assim. E esse meu sócio não trabalha na empresa. Ele trabalha em outro lugar. E eu trabalho na nossa empresa. Bom, veja, não é justo que eu e ele, sendo sócios, nós tenhamos uma mesma remuneração. Uma vez que eu trabalho na empresa e ele trabalha em outro lugar, tem um outro salário, enfim. Mas ele é sócio comigo em 50%. Então como é que a gente resolve isso? Bom, eu recebo um dinheiro a título de salário, que a gente chama de prolabore, por questões de cargos, que são um pouco diferentes. Mas, a princípio, eu recebo um prolabore. Eu recebo ali 3 mil, 4 mil, 5 mil, enfim, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, por aquele trabalho que eu desenvolvo na empresa, ao invés de estar trabalhando em outro lugar. No final do ano, geralmente, mas no final de um determinado período, eu e ele, a gente se reúne e para fora, de todos os custos da empresa, que inclui aí o meu prolabore, aquilo que a gente tiver de lucratividade, a gente pode decidir um pouco realocar na empresa e um outro pouco da lucratividade a gente divide. Aí sim, a divisão ocorre em quantidades iguais, se eu tenho 50% e ele também tem 50%. Ok? Entendido isso? Muito bem. Mas perceba, se eu não tiver um sócio, e se a empresa for só minha, eu também tenho que fazer isso. Eu também tenho que ter um prolabore para poder ter o meu controle da vida pessoal. Agora não pode eu ter uma empresa e aí começar a pegar minha gasolina e começar a pagar com o dinheiro da empresa, e aí eu tenho uma filha, essa minha filha quer ir numa festa, ela pega dinheiro para comprar uma roupa nova com o dinheiro da empresa, e a minha esposa ajuda na empresa, mas aí ela não tem um prolabore, mas aí ela pega o dinheiro de vez em quando. E aí, como é que fica o controle de caixa e como é que fica o fluxo de caixa? Não fica, né? Porque aí vira uma bagunça tremenda e não se tem nem como planejar, Porque como é que eu vou saber o que a família vai precisar e tudo? Isso não é foco da empresa. Então, muitas vezes eu tenho uma empresa que está dando lucro, mas no caixa falta dinheiro. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que o padrão de vida da família, por exemplo, é acima do que o prolabore que a empresa poderia pagar para o seu sócio, o seu proprietário. Mas isso não quer dizer que a empresa esteja dando prejuízo, percebe? Então, cuidado com isso. Tanto o fluxo de caixa como o controle de caixa, isso se dá da empresa. E isso precisa ser separado dos gastos pessoais do proprietário ou da família. Voltamos aqui. Então, nós já entendemos o que é orçamento, o que é fluxo de caixa, o que é controle de caixa. E nesses instrumentos existem aí alguns conceitos que se repetem em todos eles. Os principais
contas a receber e contas a pagar. É um pouco óbvio que são contas a receber e contas a pagar, mas, para não dizer que não falamos também sobre isso, né, vamos dar uma olhadinha aí. O que é contas a receber? Quanto aos conceitos de contas a receber, os autores Reinert e Bertolini mencionam que as contas a receber são representadas por faturas ou duplicatas e são relacionadas com as receitas da empresa, ou seja, tudo aquilo que a empresa tem para receber. Por qual motivo uma empresa tem recursos a receber? Provavelmente porque ela vendeu algum produto, um bem físico ou prestou um serviço. Uma vez que ela faz isso, ela emite uma fatura. O que seria essa fatura? É a relação que acompanha a remessa de mercadorias expedidas e que contém a designação de quantidades, marcas, pesos, preços e importâncias. Documento que legitima a circulação das mercadorias, servindo também de base para a cobrança de impostos, ou seja, a nota fiscal, basicamente, né? Essa emissão das faturas gera, então, um direito de contas a receber. Então, eu vendi um determinado produto, emiti uma nota fiscal, eu tenho esse recurso para receber. Uma outra forma desse controle de contas a receber é uma duplicata, também geralmente emitida em virtude aí da prestação de um serviço ou da venda de um produto. Só que a duplicata ela é um título de crédito negociável pelo qual o comprador se obriga a pagar no prazo estipulado a importância de fatura. Então a duplicata ela é quase uma invenção brasileira, né? E é uma questão em relação a prazos de pagamento, né? Então às vezes eu tenho uma determinada fatura, aquilo que a gente falou em cima, né? Mas quem me comprou não vai me pagar de forma integral aquele produto, vai parcelar, então eu posso ter aí uma duplicata ou mais de uma duplicata e a pessoa vai me pagando, enfim. Obviamente que aqui são conceitos, né? Mas na prática nós temos aí os boletos que a empresa emitiu, e aí eu tenho vários boletos, tem a previsão de entrada ali com suas datas, eu tenho a entrada do cartão de crédito, eu tenho uma própria previsão via fatura de entrada no caixa, né, de dinheiro em espécie, enfim. Então, é com essas boletos, cartão de crédito, dinheiro em espécie, né, essas faturas emitidas, essas notas fiscais emitidas, enfim, que eu tenho aí o meu controle de contas a receber. E o que seriam as minhas contas a pagar? Bom, contas a pagar é justamente o conta a receber de outra empresa ou de outra pessoa, né? Contas a pagar são basicamente as obrigações financeiras que a empresa assume com seus fornecedores. É um tipo de conta onde ficam registrados os compromissos financeiros a serem liquidados como fornecedores ou os impostos. Então, conta de luz, de água, o salário dos funcionários, aluguel, insumos que eu compro para minha empresa, né? Cada item desse vai me gerando aí contas a pagar. E se no momento em que eu faço, existe um descompasso entre momentos em que eu preciso pagar e ainda não recebi, daqui a pouco eu recebi, mas aí eu não precisava de dinheiro para pagar, enfim. Isso é o que a gente chama de desequilíbrio de caixa. Os descompassos entre a entrada e a saída dos recursos podem ser chamados de desequilíbrio de caixa. Esse fato poderá comprometer os resultados dos negócios. Porque muitas vezes, se você precisa, por exemplo, antes pagar e depois começa a receber, nesse período em que você não tinha esse recurso para fazer o pagamento, você teve o quê? Fazer um empréstimo, entrar no cheque especial, no limite, né, da conta. Isso tem um juro muito alto, isso vai gerar mais uma conta a pagar, que é esses juros, né? Isso vai gerando uma série de problemas. Não nos cabe aqui detalhar, né, esses problemas, mas isso precisa de uma ação da gestão, certo? Quando temos uma visão projetada da movimentação de caixa, ou seja, quando a gente faz o nosso fluxo de caixa mensal, por exemplo,
nós poderemos antecipadamente já avaliar quais serão as melhores decisões quando realmente nós chegarmos no dia lá em que o caixa estiver em desequilíbrio, ok? E se mesmo assim eu estiver com o meu caixa negativo? Bom, nesse caso eu preciso recorrer a alguma solução. Entre elas nós temos aí 3 opções principais. Uma, receber um valor menor com a antecipação dos recebimentos. Então eu posso falar com as pessoas que me devem, ou eu posso pegar ali as duplicatas, enfim, aquelas, os boletos que vão vencer, ir num local e antecipar esse recebimento. Só que, claro, para fazer isso, eu vou ter que dar um desconto. Quem é que vai me pagar antes? Se ela pode me pagar depois, se mantiver o mesmo preço, o mesmo valor a ser pago. Agora, se eu disser, se você me pagar antecipadamente, eu lhe dou 10% de desconto. Aí pode ser que tenham pessoas que antecipem os seus pagamentos, eu antecipo os meus recebimentos. Bom, eu posso pagar um valor maior com a prorrogação dos pagamentos. Seja porque realmente eu não paguei e aí vou ter que pagar multa e juros, ou seja porque eu liguei para o meu fornecedor e disse, eu não consigo lhe pagar no dia 20 desse mês, vou conseguir só lhe pagar no dia 10 do mês que vem. É muito provável que o fornecedor diga, tudo bem, mas então você vai precisar me pagar um pouco mais do que aquilo que nós tínhamos acordado. E a terceira forma é buscar um financiamento no banco para suprir essa necessidade de caixa. Isso, obviamente, também vai me gerar custos, porque o banco, para me emprestar dinheiro, ele vai me cobrar juros, que é o aluguel aí, pelo dinheiro emprestado. Qual das 3 decisões, qual das 3 decisões é a mais acertada? Não sei. A princípio é aquela que terá o menor impacto financeiro para o caixa, ou seja, aquela que for a solução mais barata. Então assim, eu antecipando os recebimentos, eu dou um desconto de 5%. Agora, se eu pagar um valor maior, eu vou pagar 10% a mais. Se eu for num banco, eu vou pagar 20% a mais. Então eu vou antecipar os meus recebimentos. Agora, talvez eu consiga negociar com o meu fornecedor e prorrogar o pagamento até sem pagar nada, uma negociação ali com o fornecedor. Então, essa é a melhor solução. Então, vai depender de cada situação. Agora, o que é preciso é eu ter um bom fluxo de caixa. Por quê? Porque aí eu já posso entrar em contato com o fornecedor 5, 10 dias antes, dizendo, lá no dia 20 eu vou ter um problema, certo? O que não pode acontecer é chegar no dia 20, não tenho dinheiro, e agora? Aí agora ligo para o fornecedor, aí eu não consigo falar com ele, aí vence o boleto, aí agora eu tenho que pagar juros e multa, enfim. Então, não pode ser uma coisa desorganizada. Eu preciso de um fluxo de caixa para poder realizar esse planejamento, essa organização das minhas atividades administrativas. E como quem me acompanha são sempre pessoas inteligentes, pode ser que tenha alguém já se perguntando sobre o seguinte. Tudo bem, eu vou fazer um fluxo de caixa. Colocar lá o que eu vou receber, colocar lá o que eu vou pagar. Mas é o seguinte, o que eu vou pagar eu sei muito bem. Agora, o que eu vou receber nem sempre eu sei. Isso é uma verdade. Até porque nós temos um determinado conceito que a gente chama de inadimplência. Todo mundo eu acho que já ouviu falar, O que é inadimplência? Inadimplência é a falta de pagamento de uma conta, de uma dívida ou outra obrigação financeira na data do vencimento. Quando o cliente não efetua o pagamento, ele se torna um inadimplente. Então, o que acontece? Eu tenho lá, por exemplo, no meu sistema, na minha planilha de fluxo de caixa, vários recebimentos que eu vou, eu emitir boletos, enfim, notas fiscais, enfim. E aí eu tenho lá vários itens de contas a receber.
Mas será mesmo que a pessoa vai me pagar lá no dia? Então, eu trabalho com um índice de inadimplência, um percentual de inadimplência. Eu, pelo meu histórico da minha empresa, pelo histórico do setor onde eu trabalho, eu sei que normalmente 4% das contas não são pagas, por exemplo. Então, eu já vou trabalhar no meu contas a receber, né, com uma baixa, vamos chamar assim, de 5%. Por quê? Porque aí eu já vou me planejando para pagar as minhas contas, né, que eu preciso realizar o pagamento, sem considerar aquele dinheiro que provavelmente 4% realmente não irão entrar no meu caixa. Óbvio que a inadimplência precisa ser trabalhada, precisa ter aí estratégia de cobrança, entre uma série de outras questões. Aqui também chama atenção uma outra estratégia. Muitas empresas concentram as suas cobranças no cartão de crédito ou no cartão de débito. Preferem no cartão de débito, mas muitas vezes parcelam no cartão de crédito. O que ocorre? Tanto o cartão de débito como o cartão de crédito, ele tem, geralmente, taxas sobre o valor que passa, né, que o cliente paga ali. Só que esse dinheiro se torna, vamos chamar assim, garantido. Se por acaso o cliente não pagar a fatura do cartão, essa inadimplência vai para a operadora do cartão e não para o lojista. Então, muitos lojistas, ao invés de emitirem um boleto para 30 dias, 60 dias, 90 dias, eles preferem passar no cartão de crédito em 30, 60, 90, mesmo sabendo que desse valor que ele passou, né, no cartão de crédito, 3%, 4% vai ficar com o banco, lá com a operadora do cartão. Então ele perde, vamos chamar assim, esse 3%, esse 4%. Mas ele já sabe exatamente quanto que vai entrar e quando vai entrar esse dinheiro, né? Para o cliente é um risco, vamos chamar assim, né? Por quê? Porque realmente ele tem que pagar a fatura do cartão. Porque se ele não pagar a fatura do cartão, os juros do cartão de crédito no Brasil são altíssimos. Mas aí é uma questão que o cliente vai ter que fazer a sua gestão financeira. Muito bem. Para finalizar, né, vamos com uma frase aí sobre os benefícios do fluxo de caixa. Uma das contribuições que o fluxo de caixa traz para a empresa é a visualização dos impactos que as decisões de negociação, de prazos e valores irão trazer para o dia a dia do caixa da empresa. Então, quando eu sento com um fornecedor para negociar o preço da compra de um insumo, quando eu dou um desconto para um cliente, um produto, isso tudo gera impactos no meu caixa. E com o fluxo de caixa eu consigo visualizar isso de forma macro, de forma holística, sistêmica, e não de forma apenas pontual. Vamos mostrar uma foto aqui de um fluxo de caixa, né? Bastante simples aqui. Então veja que nós temos aqui, né, o fluxo de caixa, segunda-feira, 1º de novembro, terça-feira, dia 2, quarta-feira, dia 3. Aqui as entradas, né? Vendas com cartão de crédito e boleto. Nesse exemplo, 10 mil em venda de cartão de crédito, 5 mil em venda de boleto, deu 15 mil reais de entrada no dia 1º. Depois, então, 5 mil de boleto, 2 mil de venda de cartão, 7 mil de entrada no dia 2 e 5.500 no dia 3. Quais foram as saídas? Claro que aqui está tudo muito resumido. Esses fornecedores, o fluxo de caixa real, estariam todos detalhados, né? Essas vendas de cartão de crédito também, todas detalhadas. Mas aqui no resumo, os fornecedores aí são 8 mil reais.
Salários, férias, rescisões, R$ 3.500. Outras despesas, R$ 1.000. Veja que, né, vai entrar R$ 15.000 no dia 1º e vai sair R$ 12.500. No dia 2, entra 7, sai 4. No dia 3, entra 5, sai 13. Ok? Ocorre que existe, obviamente, um saldo operacional de um dia para o outro. Então, nesse dia aqui, entrou 15, saiu 12.500, tivemos um saldo de 2.500. E já existia um saldo do dia anterior de 1.500. No outro dia também o saldo de 2.500, e aí 1.500 mais 2.500 dá justamente aqui o 4.000, que soma com 2.500 e dá 6.500 de saldo. Esses 6.500 com os 5.500 aqui de entrada desse dia, né, vai gerar um saldo final negativo de 1.500. Por quê? Porque o saldo do dia vai ser de menos 8.000, esses 6.500 entra aqui, mesmo assim eu estou aí com um desequilíbrio de caixa de R$ 1.500. O que eu vou fazer para solucionar este problema, né? O que eu posso antecipar do dia 4? Ou o que eu posso deixar de pagar aqui no dia 3, por exemplo, para o dia 4, ou no dia 2 para o dia 4, né? Para poder evitar que eu termine aqui com esse saldo negativo. Essas são decisões do fluxo de caixa. Mas o que é muito importante você entender nessa videoaula é que é preciso um controle de caixa. Eu preciso controlar o caixa da empresa para ver se não está tendo nem sobra nem falta de caixa. E é super importante um fluxo de caixa para poder ir planejando ao longo do mês, do bimestre, do trimestre, momentos em que eu vou ter aí problemas financeiros, e então poder antecipar soluções e buscar soluções para que os problemas se minimizem. Ok? Por hoje era isso. Agradeço a atenção de vocês e já estou esperando vocês nas próximas videoaulas. Até lá, um grande abraço e tchau, tchau!